Bom, saudações a todos os nossos policiais do estado de Roraima, do Brasil, de outros países que vão assistir esse bate-papo nosso. Eu sou o Coronel Francisco, hoje comandante-geral da Polícia Militar do estado de Roraima, e nós estamos aqui recebendo no quartel do Comando Geral o Tenente Coronel Antoni. O Antoni, ele serviu por mais de 20 anos aqui na Polícia Militar do estado de Roraima, oriundo do Exército Brasileiro, onde ele atuou lá durante muito tempo também, e tem uma contribuição inestimável para a Polícia Militar de Roraima, não só no que se diz respeito às operações especiais, como também em relação à produção do conhecimento. Eu tive a oportunidade de ter sido aluno do Antoni, ainda como aluno soldado, depois já como oficial em algumas capacitações, tive a oportunidade de tê-lo como instrutor. Trabalhei junto com ele. O Antoni, ele foi um dos primeiros comandantes meu, ainda como major, na então Companhia Independente de Operações Especiais, hoje o nosso BOP. Na época eu era comandante do Canil. E ali a gente já começava a ver realmente a importância da gente ter uma produção de conhecimento, uma produção científica. E hoje o Antoni, mesmo já estando na reserva, ele continua sendo uma grande referência para o Brasil, para o exterior, em relação à produção científica e pesquisa na área das ciências policiais. Os senhores estão vendo o Antoni fardado hoje aqui porque nós tivemos a honra, um grande privilégio para mim como comandante, e a honra para a Polícia Militar de Roraima de fazer a concessão da medalha de 20 anos passador de prata, que é um reconhecimento mínimo, é o mínimo que a instituição pode fazer pelos relevantes trabalhos feitos pelo Coronel Antoni. E a gente, com muita honra, acabamos de fazer a entrega dessa medalha lá embaixo, no auditório aqui do quartel do Comando Geral da Polícia Militar. Seja bem-vindo, Antoni, sempre você, sua família. Roraima é a sua casa, como você sempre falou. Hoje você desenvolve um trabalho lá em Vancouver, no Canadá, como instrutor de jiu-jitsu, tem a sua academia lá. E a gente não podia perder essa oportunidade. O Antoni, ele tem um canal dele de debates, ele tem um podcast tratando especificamente sobre atividade policial, com foco para as operações especiais. Eu falei para ele, cara, a gente não vai perder essa oportunidade de fazer esse bate-papo. Ele começou a falar para mim ainda há pouco sobre o histórico das operações especiais. Eu falei, não, a gente vai ter que gravar isso aí, porque a gente precisa salvar isso e guardar para o resto da vida. Então, te dar mais uma vez as boas-vindas, Antoni. Obrigado. Pela sua contribuição, e abrir aí o espaço para que você possa repetir um pouco do que estava falando, sobre as origens. Você estava falando sobre a origem das operações especiais no Brasil, citou a Rota, citou a COI, e você participou desse início também, quando você foi para lá se capacitar fazendo o curso do GAT. Então, queríamos ouvir de você um pouco. Primeiro, obrigado, Francisco, pela consideração, por estar aqui, por ter recebido essa comenda. Eu fico muito alegre, muito feliz. Eu nem sei como expressar essa felicidade. Eu estar retornando à minha casa, Polícia Militar de Roraima. E com relação ao histórico das operações especiais, para as pessoas possam entender, as operações especiais no Brasil, elas começam com a criação do curso de comandos do Exército Brasileiro pelos paraquedistas no final dos anos 50, início dos anos 60, que foi criado o curso de comandos e posteriormente o curso de operações especiais. E naquele tempo, dos anos 60, nós tínhamos a questão do regime militar instaurado, que muita gente chama de ditadura. Esse termo, inclusive, foi introduzido em 69, depois do ato constitucional número 5. Então, o regime militar foi instalado em 64, somente em 69 esse termo foi utilizado, ditadura militar, por causa do ato constitucional número 5. Pouca gente sabe disso. E foi criado em São Paulo porque a esquerda atuava mais nas grandes capitais como fonte de recursos. Eles utilizavam muito a questão dos roubos a banco. A esquerda armada. A esquerda armada, vários grupos terroristas e guerrilheiros de esquerda. Então eles utilizavam muito roubos a bancos, instituições bancárias e financeiras para subsidiar a compra de armamento e a sua logística em termos de combate ao regime militar. E foi criado inicialmente em São Paulo, paralelamente, COI e Rota, só que o COI foi criado e publicado
Primeiro que a rota, então, historicamente, a COI é a primeira unidade de operações especiais do Brasil, a COI de São Paulo, e a segunda foi a rota, tudo no mesmo ano, se eu não me engano, 70 e 71. Só que a COI foi criada para combater a guerrilha rural, especificamente na área do Vale do Ribeira, em São Paulo, e a rota foi criada para combater os assaltos a bancos na capital de São Paulo. Duas tropas especiais criadas com a mesma finalidade de combater a questão da esquerda no Brasil, a esquerda armada que estava cometendo roubo a bancos, atentado com bombas, sequestro de pessoas importantes, né? Inclusive tem uma ex-presidente do Brasil que participava de um desses grupos armados aí, né? Infelizmente nós tivemos isso daí. Pois é. E aí, essa formação que foi passada para as polícias militares foi uma coisa muito atrelada ao militarismo das Forças Armadas, especificamente o curso de comandos, FE e Forças Especiais. Isso perdurou por muito tempo no Brasil. Em 88, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, necessitando de uma resposta mais profissional e específica com relação a assalto a bancos, que gera uma outra atividade, e aos sequestros ou tomada de reféns, criou o GAT de São Paulo. E a partir daí, entra no Brasil a doutrina de táticas especiais, voltadas à resolução de crises, já com a questão da preservação de vidas. Então, inicia-se com as 4 alternativas táticas que não existia, que era a negociação, agentes menos letais ou não letais, e o sniper e o tiro de comprometimento. Então, São Paulo foi a pioneira, em 88, da criação dessa nova doutrina. E São Paulo, por já existir a COI, ela ficou com 2 unidades específicas que trabalhavam de formas distintas. A COI direcionada a ocorrências em áreas rurais e o GAT em áreas urbanas. No meu curso de 94, nós tivemos 2 oficiais do BOP do Rio que foram enviados ao GAT de São Paulo para a segunda turma para buscar esse conhecimento novo, que era o Pimentel, hoje conhecido aí nacionalmente por questão do filme, do livro dele, e o Arnaldo. Então eles voltaram para o Rio de Janeiro, para o BOP, e começaram a tentar disseminar essa doutrina de táticas especiais no BOP do Rio. Só que... Então o curso, desculpa te interromper, foi o segundo curso? Foi o segundo curso do GAT de São Paulo. O primeiro foi de 89, onde o Coronel Santiago, nosso caveirão, foi formado, e o meu foi o segundo em 94. Então, desde o início do curso do GAT, nós já tivemos oficiais da Polícia Militar de Roraima participando desses eventos. Inclusive, o Santiago, ele, nas instruções dele para os oficiais de praças, ele trazia muita coisa de táticas especiais que ele ensinava. Ele era instrutor de táticas policiais. O pessoal lembra até hoje, né? Muita granada, muito disparo. Então, o BOP do Rio, ele começou a absorver esse conhecimento de táticas especiais. Infelizmente, nós tivemos a ocorrência de um 174, no Rio de Janeiro, eu não me recordo o ano, eu acho que foi 99 ou 2000, alguma coisa assim. E aquilo ali foi um divisor de águas para o BOP do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o BOP do Rio de Janeiro estava acostumado somente a incursões em favelas. E eles não tinham uma tropa especializada para o asfalto, como eles falam no Rio de Janeiro, para ocorrência com refém localizado, tomada de refém, suspeito barricado isolado, eles não tinham. A questão do BOP era só subir morro para combater o tráfico. E eu comecei com o Francisco, que nós tivemos uma passagem no primeiro seminário de gerenciamento de crise em Belo Horizonte, em que eu, conversando com vários oficiais do BOP, eu perguntei se eles estavam com essa tropa formada, eles falaram que não. E eu falei que um dia eles iam precisar, eles não iriam ter. E aconteceu o caso do 174. A partir daí, o BOP do Rio de Janeiro, ele vai e cria um curso específico para isso, chamado Curso de Táticas Especiais. E a partir daí, o Rio de Janeiro, como tem até hoje, o Rio de Janeiro no BOP, ele tem uma companhia para incursões de morro, eles chamam de operações especiais, os caveiros, e tem uma companhia de táticas especiais que são para ocorrência com refém localizado. Então eles separaram, em área urbana. Então eles separaram. O que o Brasil fez, como muita gente faz, copia e cola? Alguns estados da federação, com efetivo mesmo reduzido, passaram a fazer 2 cursos distintos. COESP, que são chamados caveiros, e os cursos de táticas especiais, que o pessoal chama de catiano.
No meu ponto, na minha humilde opinião de operações especiais que estou nessa área há muito tempo, como eu tenho vários amigos também que estão na reserva que compactuam do meu pensamento, isso é uma grande besteira. Por quê? Porque principalmente nas unidades, nos estados que nós temos uma unidade pequena de operações especiais, você não pode estar gastando tempo e dinheiro para fazer dois cursos distintos. Você poderia muito bem fazer um curso só e incluir todas as disciplinas nesse curso. Isso é muito mais viável do que você fazer dois cursos totalmente distintos. Você tem um efetivo pequeno, a gente sabe que quando a gente vai fazer um curso de operações especiais, você praticamente para a unidade de operações especiais, somente para se dedicar àquele curso, porque você vai ter instrutores, uma rotatividade de instrução muito grande, e a logística daquela unidade vai ter que estar dispondo do curso constantemente. Então é muito tempo e dinheiro desperdiçado em dois cursos. Você poderia fazer tudo num curso só, no meu ponto de vista. E foi isso que nós fizemos em Roraima, a partir do quarto curso de formação dos operacionais em Roraima. Nós fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro curso, chamado de curso de especialização em operações especiais e táticas especiais, chamado o CEATOI, como era chamado. E a partir do quarto curso, nós mudamos a grade curricular. Por que nós mudamos a grade curricular? Porque nós estávamos vendo que em algumas disciplinas que nós administramos, nós não tínhamos demanda para o Estado. Então, para que nós vamos ficar gastando tempo e dinheiro se essa não é a nossa demanda? Um exemplo, nós ministrávamos mergulho. E a partir de um determinado tempo, o bombeiro começou a nos passar umas missões dele de mergulho, de busca, de resgate, de captura. E para isso nós tínhamos que ir lá no bombeiro, pegar o equipamento emprestado para desenvolver a missão. Aí a gente, já que nós estamos fazendo isso, que não é a nossa finalidade, vamos parar de fazer o curso. E a partir de agora a gente diz que não tem mais ninguém formado, passa para o governo para ele fazer a missão dele. E outras disciplinas também foram subtraídas. O que é que nós fizemos, eu e o Grangeiro? O que é que nós estamos fazendo de demanda na capital do estado de Roraima? Vamos gerenciamento de crise, muito gerenciamento de crise, vamos formar. Suspeito barricado armado, vamos focar nisso. Resgate de refém, vamos focar nisso. Nós já tínhamos ocorrência em que o criminoso praticou o delito em Roraima e se embreou no mato. Então nós temos que formar policiais em patrulha em área rural, vamos treinar patrulha em área rural. E nós direcionamos o curso somente para isso. Nós estamos fazendo muito intervenção em estabelecimentos prisionais, vamos treinar para essa situação. Então, nossos policiais são chamados para segurança de dignitários, vamos formar o pessoal em segurança viva. Então nós direcionamos nossa grade curricular para a nossa demanda. E aí o curso foi mudado de nome. Ele deixou de ser CEATOI para ser a nomenclatura ficar curso de táticas especiais. Só que isso gerou na corporação, pelo que eu fiquei sabendo, né, uma separação dentro das unidades. Não, aquele ali são os caveiros e aquele ali são os carteanos. Isso é uma grande besteira, porque praticamente todos têm o mesmo nível de conhecimento. Você não pode separar uma tropa e criar uma discricionalidade dentro da própria unidade de que uma coisa é outra. Ali todo mundo é a mesma coisa. E o que eu falei embaixo lá na palestra, uma das coisas que caracteriza a unidade especiais, e isso de quem não é da área, você é um operacional, você é do canil, você foi do canil um tempão, você viu comigo, você sabe que tudo que você sabia a respeito de cães, o soldado sabia também. Você era oficial, o mesmo nível de conhecimento que você tinha, o soldado tinha, correto? De formar como condutor de cães, das operações. É lógico que um tem um cão que é de faro, o outro tem um cão que é de policiamento, né? Mas o geralzão, todos têm o mesmo conhecimento. E na área de operações especiais é a mesma coisa. Muita gente às vezes não entende porque nós temos na área de operações especiais um contato mais próximo. Às vezes a gente deixa até de lado um pouco da disciplina, hierarquia, o cara bate na costa do superior, o superior abraça o subordinado. Por quê? Porque o nível de conhecimento, ele é retilíneo. O que o comandante sabe, o último soldado sabe. Não existe você esconder conhecimento dentro da área de operações especiais. Por quê? Porque a minha vida depende dele. Eu sou coronel, mas eu estou numa patrulha, tudo que eu sei, o meu subordinado tem que saber. Porque uma hora eu posso estar ferido e ele pode ter que comandar a patrulha, e ele pode ter que gerenciar a operação. Então todos têm que ter o mesmo nível de conhecimento. Então esse negócio de separar carteano de caveira, para mim é uma grande besteira. Porque ali todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento.
Antônio, se tu me permite, eu acredito que muito depois, uma consequência que acabou tendo depois do filme e do livro, do Tropa de Elite, né, foi essa caveirização de muitas especializações. Né? Então, se já tinha antes essa dicotomia entre o CAT e o COESP, o que a gente viu também foi muitos cursos de patamo, de rondas táticas metropolitanas, sendo transformado em mini caveiras. Exatamente, né? Eu mesmo falo que eu tive a oportunidade de fazer o curso de operações táticas aéreas no Maranhão, né? no grupamento tático aéreo lá, um curso muito bom, muito técnico, 2 meses de curso, e só depois do primeiro mês que a gente foi olhar para o helicóptero. Então, depois, quando eu comparei o currículo desse curso que eu fiz com o CAT, né, e eu comparei com vários cursos, era exatamente o mesmo currículo, mais a parte transportada. Então, a gente via uma espécie de necessidade de autorreconhecimento desses cursos. A gente não vai falar cursos inferiores, né, mas cursos de especialização em ficarem mais próximos ali daquele formato de um curso de operações especiais, reproduzindo muitas vezes as cenas que apareciam no filme, os capítulos que estavam no livro O Elite da Tropa. Né? Então eu acho que hoje a gente precisa sim, de fato, né, como instituições nas polícias militares do Brasil, ter a retomada dessa funcionalidade dos cursos. Né? E é até importante ouvir tua fala, porque na tua fala fica registrado que não há necessidade de se padronizar um currículo para um curso de operações especiais no Brasil inteiro, justamente porque a realidade de Roraima é uma realidade diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do Nordeste, e por assim vai. Francisco, nós somos diferentes de Manaus, que nós estamos a 660 quilômetros. Nós somos diferentes de Manaus, por questão de clima, por questão da atuação das facções criminosas que são diferentes daqui. A COI de Manaus, hoje, ela tem uma atividade totalmente diferente do GAT daqui de Roraima. Do que você falou, um outro exemplo que eu posso citar é com relação aos cursos de força tática do estado de Roraima. Quando nós fomos chamados pelo coronel, na época, o coronel Wilson, para criar a força tática, a ideia da força tática era um elo de ligação entre o ostensivo normal com o GAT, ou seja, o patrulhamento de força tática ele ia ter um nível de conhecimento técnico que ele permitisse a primeira resposta em todas as ocorrências, preparando para uma atuação mais específica para o GAT chegar no local. Né? Então era um curso formado inicialmente por 3 semanas, fui eu que fiz o currículo, e eu fiz o currículo baseado na Força Tática de São Paulo e muito em cima do patrulhamento extensivo de rota. Foi o Tenente Paganoso. O Paganoso que eu trouxe para cá, que era meu amigo, foi o primeiro instrutor aqui, depois ele foi no segundo curso, depois vieram outros oficiais de rota, mas o curso de Força Tática ele foi formatado para ser a primeira resposta da Polícia Militar, como a gente fala, um patrulhamento de segunda malha, que foi falado há algum tempo desse, era esse termo, para que os policiais tivessem o quê? O conhecimento técnico, né, um pouco superior ao patrulhamento ostensivo normal. Era o curso de Força Tática era um patrulhamento de rota, e a gente chamava ele aqui de choque ligeiro, porque o Força Tática que começou a fazer as ocorrências nos estabelecimentos prisionais de Roraima, tanto a cadeia pública como a penitenciária. Então nós tínhamos conhecimento de choque, né, um choque ligeiro estabelecimento prisionais. Só que, como você falou, depois do filme, começaram a caveirizar o curso de Força Tática. O curso de Força Tática inicialmente eram 3 semanas, um curso eminentemente técnico e prático. O que ralava o aluno era a prática. Muitos cenários, e aqui eu tive o prazer de ter vários policiais participando desse cenário. Nós tínhamos na época o parque cenográfico da academia, né? Então nós fazíamos muito treinamento, o treinamento lá era constante. Só que a partir de um tempo, começaram a querer caveirizar o curso de Força Tática. Tanto que o brevet que foi criado por mim de Força Tática não é esse brevet atual. É um brevet totalmente diferente, não tinha nada de caveira. Na verdade, já voltou para esse. É o que tinha boina vermelha, o raio. Exatamente, retornou justamente por conta disso, né? Desse resgate do brevet original que tu tinha criado. Sim. Porque depois foi substituído lá por um brevet com a caveira. Com a caveira. Que aquilo ali foi oriundo do Pará. Do Pará, que era
verde. Exatamente, aí só fizeram mudar a cor, colocaram Sim, vermelho. fundo Mas vermelho. depois de muito tempo, eu acho até que de uma forma justa, os operações especiais daqui, eles fizeram essa observação. Eu achei muito válido que a gente retornasse hoje os cursos de força tática, quando eles formam, Sim. aqui no estado de Roraima, estão formando com um brevet lá, que tem aquele rojado, o raio, né, e a boina vermelha. Que muita gente não sabe, mas foi criação do Antônio. Na modéstia à parte, quase todos os distintivos de unidade daqui de Roraima, quem fez foi, por exemplo, pouca gente sabe que o do 1º batalhão foi eu que fiz. O 1º batalhão que está lá foi criado por mim. Isso eu não me lembro que era o comandante do 1º. Como eu estudava muito o Heraldo, que já tinha feito do Gato, do Canil foi feito por mim. Com aquele distintivo do Canil, junto com o pessoal do Canil, com o Brasil, eles chegaram para mim. Quando eu vou me, na época eu era como capitão, mas já vamos idealizar o do Canil aqui, a gente idealizou esse escudo, é um escudo diferente, que no Brasil só a gente tem esse do Canil, um formato totalmente diferente dos outros. Aí nós jogamos a bandeira por baixo, a linha do Equador vermelha e o pastor por cima. Aí o de força tática foi criado por mim e os distintivos de curso também foram criados por mim. Por quê? Porque na época já existia o golpe do Rio, mas nós tínhamos uma outra mentalidade totalmente diferente. Tanto que o primeiro também do CETOI não tem nada de caveira. É um escudo redondo, com um operacional com uma balaclava, um helicóptero, um cara descendo de rapel e um paraquedas do lado. Embaixo tem operações especiais. Esse foi o primeiro. E depois também foi mudado. Então essa questão do filme, realmente ele trouxe uma notoriedade muito grande às operações especiais, só que em contrapartida, ele criou um movimento, como você falou em termos de Brasil, de unificação de operações especiais. Só que, como você falou também, as demandas dos estados são totalmente diferentes. O Brasil é um país de dimensões continentais e você não pode querer padronizar um currículo. Por quê? Porque as demandas são totalmente diferentes. Por exemplo, hoje, que você estava comentando, hoje ali pelo centro-oeste e nordeste existe a questão do domínio de cidade. Sim. Será que em Roraima vai existir essa questão? Ninguém sabe, você tem que estar preparado para isso. Exato. Mas ninguém sabe se vai existir. Por quê? Roraima tem 2 vias de escape. É um 74 ao norte e um 74 ao sul. E como você falou também, as facções criminosas, para fazer essa atividade, eles fazem um levantamento estratégico e de informação. Aí o cara vai ver, pô, vamos cometer essa atuação um exemplo, Caracaraí, para onde é que eu vou fugir? Ele só pode fugir para Manaus. Só tem aquela estrada lá. Até as vias de acesso fluviais vai estar dificultado, porque tem pouco rio, só tem um rio Branco ali, e vai ter que ter um barco, alguma coisa ali para ir emprego e fuga. Indo daqui para o norte, indo para Pacaraima, não tem nenhuma cidade que ele pode fazer isso, a não ser Pacaraima, que é uma faixa de fronteira. Né? Então, num levantamento estratégico, será que cabe um dia ter domínio de cidade em Roraima? Eu acho muito difícil, como em Manaus também é difícil. Vai fugir para onde ele em Manaus? Qual cidade que eles vão fazer isso? Né? Mas nós temos outras demandas no estado de Roraima. Como no Amazonas hoje, a demanda da COI hoje é a atuação em operações ribeirinhas combatendo o narcotráfico. Manaus está praticamente fazendo só isso e vai se especializar nisso. Por quê? Porque a demanda é constante. Por que o golpe do Rio é a melhor tropa de operações especiais do mundo em combate urbano? Porque os caras estão fazendo isso todo santo dia. A vida inteira fazendo A vida inteira isso e aprendendo e criando doutrina e renovando doutrina. Como eu falei para você agora, não vou dizer explicitamente o que eles estão fazendo lá, eles estão se modernizando constantemente e hoje eles já têm um curso que vai ser implementado recentemente, que é uma doutrina nova desenvolvida por eles. Um dia o Uriah vai comentar isso daí, está no meu canal, vejam lá que o Uriah falou. Então é um aperfeiçoamento constante, mas não é Ctrl+C, Ctrl+V. É atender a demanda existente no local. E as unidades de operações especiais no Brasil, elas têm que começar a pensar mais e copiar menos. Esse é o meu ponto de vista. Tony, a gente queria que você falasse um pouco do seu canal, quando foi criado, quem já passou por lá, né, e quais são as perspectivas suas em relação a continuar transmitindo conhecimento por esse canal criado por você. Tá, o meu canal chama-se Oscar Ecopapa, Operações Especiais Policiais, e ele foi criado inicialmente, você não sabe, mas você foi o meu
minha fonte inspiradora de criar o canal. E eu vou explicar por quê. Ano passado eu estive aqui em Roraima, né, meu filho mais novo mora aqui, e eu vim visitá-lo e falei para o Francisco, pô, Francisco, eu quero fazer uma visita para você, para te dar um abraço, né? Ele falou, não, pode vir, não sei o quê. E para minha surpresa eu tive aquela recepção lá no Pop, que eu fiquei muito emocionado com aquilo, eu não esperava. Eu agradeço muito o que você fez por mim, e você e o Prola. Eu nunca esperei que depois de 11 anos eu ia ter aquilo na Polícia Militar, porque quando eu saí daqui, nem me mandar para aquele lugar me mandaram. Né? Eu saí como se não tivesse nem chegado. E eu fiquei muito surpreso com isso e fiquei pensando naquilo. Cara, foi muito bom ter recebido isso, mas outros não tiveram essa oportunidade. E não tiveram a oportunidade de contar certas histórias que passaram aqui. E paralelo a isso, eu tive também um amigo que eu tenho hoje, que é o Coronel Montenegro, das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Hoje ele mora em Portugal e tem um canal também. E ele escreveu uma matéria sobre um cidadão chamado Renato Vaz. O Renato Vaz, ele me deu aula no meu curso do GAT de São Paulo, em 94. Ele era um civil, na época gerente do Santander e Banespa. E ele foi a pessoa que revolucionou as táticas especiais no Brasil, tanto ensinando as polícias militares, especificamente, inicialmente ao GAT de São Paulo, depois ao BOP do Rio, e também as Forças Especiais do Exército Brasileiro. Só que pouquíssima gente, hoje em dia, ouviu falar do Renato Vaz. Então tem muito cara formado aí, FE, comandos, que não sabe quem foi o Renato Vaz. Tem muito caveira espalhado no Brasil aí que não sabe quem foi Renato Vaz. E foi o cara que revolucionou o BOP e o GAT de São Paulo, os dois polos irradiadores de doutrina no Brasil. É vivo ainda, né? Não, ele faleceu em 2007, 2008, infelizmente. Certo. E aí, de posse disso, decidi, cara, eu acho que eu tenho que dar uma contribuição para o Brasil em termos de resgate histórico das coisas que aconteceram no Brasil. E aí eu decidi criar o canal, eu não sabia nada de informática, de negócio de canal, não sabia como funcionava, não sabia nada. Aí eu já tinha dado algumas entrevistas, mas falando de jiu-jitsu, né? Na época da pandemia era o que tinha para fazer, porque estava trancado em casa, então as pessoas começaram a criar isso nessas plataformas de entrevistas, das lives, aí me chamaram algumas vezes. E eu procurei um amigo que tinha feito para me dar a orientação de como eu criaria um canal. Ele foi me ensinando, eu fui aprendendo, fui fazendo e criei o canal. Então no canal, o primeiro entrevistado foi o Coronel Mascarenhas, o criador do GAT de São Paulo, está lá no meu canal, vocês podem ver entrevista com o Mascarenhas. Então ele vem contando toda a história de como foi criado o GAT, o porquê. Um dos primeiros doutrinadores de gerenciamento de crise no Brasil. Gerenciamento de crise. Depois da segunda entrevista eu fiz com o Márcio Santiago, meu grande amigo da Rota de São Paulo. Essa entrevista é uma entrevista de 3 horas e meia, em que ele conta a história toda da Rota. Márcio Santiago? Márcio Santiago, é o Márcio Santiago Higashi, o nome dele. E tem o meu nome e tem o nome do Coronel Santiago. Um grande amigo meu que fez curso comigo na HK, fez 2 cursos comigo na HK nos Estados Unidos. E ele vem contando a história da Rota, e depois eu entrevistei vários, meu amigo Lucas de Belo Horizonte. E aí nós temos muita gente antiga, e são fontes primárias. Quase todas as entrevistas que eu fiz no canal são as pessoas que estavam lá na criação das unidades. Isso é muito interessante, porque não é de eu ouvir falar que alguém fez. Não, eu fui o criador daquilo lá, eu participei da criação. Com raríssimas exceções a gente tem uma fonte secundária ou primária, mas geralmente eu procuro a fonte primária da pessoa que lá. Então no canal a gente conta como foi criadas as operações especiais no Brasil, em cada estado da federação. Eu fiz uma gravação minha contando a história das operações especiais de Roraima. Né? Nas entrevistas do canal, eu busco primeiro saber quem foi o primeiro operacional do Estado. Porque nem sempre o primeiro operacional foi a pessoa que criou a unidade. Sim. Isso no Brasil é quase que uma regra. Por exemplo, em Roraima, nós tivemos 2 sargentos que fizeram o SIGs nos anos 80, eram 2 guerreiros de selva, o Valmir e o outro. O Almeida. O Almeida, sargento Almeida. O Almeida foi o primeiro, o Valmir foi o segundo. Aí depois nós temos o Santiago, que fez o GAT de São Paulo, e logo depois o Grangeiro. Né? Então esses 4
foram os pioneiros dentro das operações especiais no estado de Roraima. Mas por algum motivo ou outro, eles não tiveram o prazer nem a felicidade de criar unidade. Coube a mim, que não era o peito liso, receber a missão de fazê-lo. Então no canal a primeira coisa que eu faço é exaltar os pioneiros. É dizer quem foi o primeiro operacional daquele estado. E depois a gente vai contar a história das operações especiais do estado, como começou, por quê, qual foi o fato motivador daquilo. Muitos estados têm um fato motivador para a criação. Ah, foi um sequestro de uma criança, foi uma ocorrência de roubo a banco. Na época, nos anos 70, foi o combate à esquerda armada no Brasil. E no caso de Roraima, foi por exclusivamente vontade do governador na época, o brigadeiro Otomar de Souza Pinto. Essa é a história de Roraima. Não foi por causa dos meus olhos, nem da minha cor, foi porque ele queria criar uma unidade de operações especiais no Brasil. Se eu não me engano, ele tinha ido, parece que no Paraná, em algum lugar do Brasil, tinha visto um negócio e ele chegou aqui querendo criar. E uma das coisas que hoje é a nossa tradição, apesar de nós não termos demanda para isso, é o paraquedismo. Porque quando o brigadeiro foi criar, ele chegou para mim e disse, olha, eu quero uma unidade de operações especiais, eu quero os homens de preto, que ele chama, eu quero os ninjas, mas todos eles têm que ser paraquedistas. Isso é uma determinação explícita do próprio governador. E aí eu cheguei para ele e disse, nós temos duas alternativas. Ou nós primeiro formamos o pessoal aqui, depois a gente tentar, através dos canais de comando, as vagas dentro da brigada paraquedista, e pode ser que a gente mande 10 e volte 2, ou a gente compra nossos equipamentos e a gente forma aqui mesmo com o pessoal do Aeroclube. E ele achou melhor comprar os equipamentos e nós formarmos o pessoal paraquedista aqui com o pessoal do Aeroclube. Meu amigo Adão, Jacaré, nosso Finaldo Aldir, que são os nossos primeiros instrutores. Né? E assim foi feito. Então o paraquedismo existe no GAT de Roraima, no BOP de Roraima até hoje, porque ele faz parte de um contexto histórico de tradição. Entendeu? Nós temos, no ano que vem a gente vai fazer 30 anos, tanto que nós vamos fazer nós estamos confeccionando nossa moeda de 30 anos, eu vou lhe presentear com uma. Opa, muito obrigado. Uma moeda de 30 anos do GAT, e dentro dessa moeda está lá todas as nossas tradições. O primeiro desenho que foi criado e pintado na parede do GAT de Roraima, a primeira frase que a gente escreveu nas paredes do GAT de Roraima, tudo isso vai estar sendo retratado dentro dessa moeda. Uma moeda vai está ficando muito legal, eu acho que mais um mês ela vai estar confeccionada, e aí nós vamos agraciar as pessoas que fazem jus isso daí. Então é isso, o resgate histórico ele é importante por causa disso, porque como eu sempre falo no canal, primeiro que nós temos que cultuar os pioneiros e os veteranos, porque quem não cultua e preserva a sua história, você não tem identidade. Para você ter identidade, você tem que cultuar os pioneiros e veteranos e saber por que certas coisas foram feitas em determinados períodos. É o que eu estou falando, que eu falei com relação aos cursos. As pessoas copiam e colam, mas não sabem por que aquilo foi feito lá atrás. E será que eu tenho que permanecer no mesmo? Se eu posso inovar? Se eu posso criar coisas novas? Pouquíssima gente no Brasil sabe, que o GAT de Roraima ele foi pioneiro em muita coisa em que os outros estados da federação, inclusive as grandes polícias, não tinham. Eu vou dar certos exemplos aqui. Quando o GAT foi criado em 92, sabe qual era o armamento do GAT de São Paulo, de arma curta? Era 380. E nós tínhamos a 9mm. Fomos as primeiras unidades do Brasil, se não foi a primeira, até a pistola 9mm PT-92. E o GAT foi adquirir as PTs muitos anos depois. Eles ficaram ainda um tempão com 380. O GAT foi a primeira unidade do Brasil, de Roraima, a ter as calibre 12 semiautomática, enquanto a gente não tinha. A mesma coisa com relação ao fuzil semiautomático Parafal, o 762. E ninguém tinha, primeiro que era muito restrito, né? E as unidades de operações especiais não tinham. Nós fomos a primeira unidade do Brasil a ter os paraquedas retangulares, e até hoje nós somos a pioneiro com relação a isso. Ninguém no Brasil tinha, nenhuma unidade de operações especiais no Brasil tinha paraquedismo, e nós tínhamos aqui. E nós formamos. Tanto que, como eu falei para você, o primeiro distintivo do GAT, ele incluía um paraquedas redondo.
E depois, no terceiro curso, no segundo, foi que nós criamos o distintivo específico do paraquedismo, separando o distintivo do paraquedismo do distintivo de operações especiais. Por quê? Porque no redondo era um paraquedas tipo de exército, né, circular, só que nós utilizávamos o paraquedas retangular em azul. Nós fizemos o distintivo. Então, um outro exemplo, a mudança do uniforme do preto, que eu estou usando hoje, para o verde musgo, nós fizemos isso em 2000. Hoje, alguns estados da federação utilizam o verde musgo, se eu não me engano, até o Pará estão usando um verde. E por que nós mudamos o verde musgo? Isso, inclusive, teve uma resistência grande na época. Eu fui para os Estados Unidos fazer um dos cursos em Los Angeles e eu vi uma SWAT de verde musgo. E raríssimas SWATs americanas usavam preto, porque eu já tinha feito vários cursos no exterior e a maioria era azul, como a de Nova York até hoje é azul, né? A SWAT de Vancouver também é azul. Isso que eu raramente usava preto. Só que o preto ele tinha aquela mística dos comandos, tinha a mística do SAS, do resgate da Embaixada do Irã em 80 e pouco, foi o que popularizou no mundo. Só que, quando eu fui para os Estados Unidos e eu vi o verde musgo, o que eu pensei? Nós já tínhamos atuado em área rural com preto. E era muito visível você estar na mata de preto, como você está no lavrado de preto. Para quem não sabe, aqui do Brasil, em Roraima nós temos o nosso lavrado, que seriam os cerrados da região centro-oeste. Então, um cara andando de preto no meio do lavrado, ele é visto de longe. Não tem camuflagem aí. Alvo fácil. Alvo fácil. Então, quando eu vi o verde musgo, digo, cara, esse é o uniforme ideal para nós termos em Roraima, que a gente pode utilizar ele tanto em área urbana, quanto em área rural, sem falar do custo do policial de ter que estar comprando vários uniformes. O que é melhor, não é você ter um uniforme só, do que tu estar comprando 2, 3 uniformes. Então nós mudamos, naquele tempo, enquanto eu era comandante, nós mudamos para o verde musgo e ficou nos atendendo. E depois de um tempo voltaram com o preto. Aí parece que ainda tem um verde lá também, tem, né? Então, para que tu ter 2 uniformes, tu pode ter um. E esse um vai te atender para tudo. Então você tem que evoluir tecnicamente. Por exemplo, o BOP do Rio. Aí o pessoal falava, não, o preto é porque o BOP do Rio usa. Hoje o BOP do Rio usa mais o camuflado do que o preto. Inclusive o capitão que eu tive lá, das Forças Especiais, que é do BOP, que estava, quando eu fui entrevistar o Uriá, quando ele entrou para conversar com a gente, ele estava com o uniforme camuflado, ele não estava de preto. O Uriá estava de preto, mas os outros estavam com uniforme. Então as pessoas têm que evoluir, mas para isso você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar, você tem que sair e ver coisas novas. Muitas das coisas que eu mudei com relação a táticas especiais em Roraima, nós fomos pioneiros nisso no Brasil quase todo, como eu estou te falando, foi porque eu fui para o exterior e vi outras coisas totalmente diferentes. Por que nós evoluímos na questão do tiro? Foi o que nós comentamos lá embaixo. Porque quando eu fui para o exterior, eu aprendi diversas técnicas de tiro e formas de ensinar que eu poderia aproveitar na minha polícia. A própria questão dos alvos que a gente começou a utilizar, dos alvos específicos, das bolinhas, que a gente fazia um grupamento de tiro melhor, foi coisa que eu vi no exterior. Eu falei, pô, que esse alvo aqui é legal. Além de você gastar menos papel, você dispara muito mais alvo, você tem um aproveitamento muito maior de alvo, gastando pouco papel. Entendeu? Então tudo isso eu aprendi lá. Uma das coisas que eu aprendi também é que eu tinha que otimizar o meu tempo de instrução para que aquela pessoa aprendesse o máximo possível e com o máximo de número de repetições possível. Então, para que eu vou ficar gastando meu tempo, sugando o aluno com certas coisas, se a própria instrução vai sugá-lo? Se eu treinar saque 1000 vezes durante o dia, aquele aluno, além dele ter um saque rápido e preciso, né, ele está praticando muito, do que eu estar perdendo esse meu tempo fazendo o aluno correr, pagar flexão, ou então estar apanhando de algum instrutor. Então nós mudamos toda essa doutrina de instrução aqui em Roraima com a finalidade de especializar e instruir cada vez mais as pessoas. Por isso que, como eu falei também, todos os nossos policiais que começaram a ir para a Força Nacional se destacaram lá. Verdade. Não é? E o comando da Força Nacional buscou o máximo de gente de Roraima para ficar lá, porque sabia que o pessoal era muito especializado. Então a gente chegava lá, o nosso nível de conhecimento, sem falta de modéstia, sim, ele era maior do que quase todo o estado da federação. Aí o pessoal disse, pô, mas o Roraima é pequenininho.
Por isso que eu acho que a pessoa começaram a ouvir o meu nome, porque eu era comandante, né? Então foi mais ou menos isso. Então essa questão de instrução, de doutrina, você tem que, como hoje em dia está muito em voga falar, você tem que sair da bolha. Você tem que parar de copiar e colar o que os outros estão fazendo. Você tem que observar, olhar para a sua unidade e dizer qual a minha demanda, o que é que eu tenho que treinar. E como nós falamos aqui também da doutrina de gerenciamento de crise, se antecipar os fatos. O que pode acontecer dentro do estado de Roraima? Quais são as futuras demandas que vão acontecer aqui? Quais são os problemas que eu posso ter? Então eu tenho que me preparar, me antecipar minha tropa para isso, para as futuras demandas. É assim que eu penso, que eu sempre pensei e que eu sempre conduzi as unidades que eu gerenciei. Não sei se tu estava tu lembra disso, que tu estava no Canil. Eu era comandante da CIOI, eu chamei o comandante do Canil, não lembro se era você, se era outro. Eu disse o seguinte: nós temos que preparar uns cães para suspeito barricado isolado. O que é suspeito barricado isolado? É a pessoa que está dentro de uma residência sozinha com uma arma na mão, ou tentando cometer o suicídio, ou disparando contra os transeuntes que estão passando ali. Para que eu tenho que empregar minha tropa de operações especiais num adentramento tático, expondo a tropa todinha, se eu posso abrir aquela porta e lançar um cão para pegar o cara lá dentro? Foi comigo. Na época nós tínhamos um pitbull. Lembra e por que eu botei o pitbull? Exatamente. Eu vou falar do pitbull. Enquanto o padrão do canil ali eram os pastores alemães, rottweilers, os cães de faro, nós tínhamos um pitbull. Que quem conduzia... Pequenininho, era o Arona. Quem conduzia ele era o então soldado Palandre. Sim. Então, a partir dessa ideia que o Antoni deu à época, o Palandre começou a participar dos treinamentos conjuntos do GAT. Então, ele era um resultado fantástico. Sim. Infelizmente, ou felizmente, não sei, não houve demanda para que fosse utilizado, mas o cão ele ficou pronto. E foi um momento muito bom, muito feliz do canil naquele momento lá. Sim, mas nós tínhamos um cão preparado. Sim. Se a demanda vai aparecer, é uma outra coisa. É melhor você ter preparado e ter para dar resposta do que tu não ter. Como também eu tinha um projeto de nós termos um cão de faro para as pessoas perdidas na mata, ou um criminoso que cometeu um crime na área urbana e se omissiou na mata, que já tinha acontecido com a gente. Sim, nós passamos 3 dias na mata atrás desse cara. Então era uma das coisas que eu queria fazer também, vamos preparar um cão de faro, para que no dia que a gente precisar ir atrás de alguém na mata, a gente tem um cão que possa nos auxiliar. É o que? Antecipação das coisas. Bem que você está aqui para confirmar o que nós fizemos. Como também, nessa época, nós começamos a introduzir uns pitbulls. Nós tínhamos o dog alemão, o branco. Era o dogo argentino. O dogo argentino, quer dizer, o dogo argentino, né? Isso. Que nós usávamos, o xarife, que nós utilizávamos para controle de unidade prisional. Unidade prisional. Por que eu visualizei isso? Cara, o pastor alemão é um cão bonito, lindo, dó, mas é aquele fofinho. Aí eu chamei, não sei se era tu, Francisco, eu falei, cara, nós já temos esse dogo argentino, vamos pegar mais um pitbull, porque o pitbull tem cara de mal, ele intimida qualquer um. Então vamos começar a levar uns pitbull para esse estabelecimento prisional, e bicho, a gente chegava lá, tem pitbull, os presos ficavam pianinho, não falavam nada. E o dogo argentino, ele era 08? Ele era 08, para quem é de fora daqui de Roraima, é doido. Ele não era normal, aquele cão, e a gente lembra até hoje que ele fazia segurança de uma ala inteira na penitenciária. A gente soltava ele e podíamos ficar despreocupados. Né? Até o condutor dele, à época, era o Amauri, que hoje é nosso ajudante de ordem, está aqui, o tenente Amauri. Então, realmente, eram ideias que, à época, muita gente até contestava, questionava. Porra, os caras vão fazer isso, vão usar o pitbull para uma entrada tática, vão usar um dogo argentino para uma contenção de uma área, de uma penitenciária, e dava certo. Né? Então, graças a essas ideias e principalmente essa coragem para inovar, que sempre foi o seu grande diferencial. Então, Coronel Antoni, a gente tendo essa conversa aqui, a gente não percebe que já são 11 anos de reserva remunerada, mas a gente vê ainda à vontade, né, as ideias ainda completamente férteis em relação à atividade policial, e a gente dá esse destaque aqui para o canal, o Oscar Eco Papa, para quem queira pegar mais um pouco dessas aulas, saber um pouco mais sobre a origem das operações especiais.
né? Assista o canal, né? A gente vai colocar essa nossa conversa aqui, Antônio, no site da Polícia Militar de Roraima, que é o PMRR TV. Eu vou pedir para o Matheus e para o Bruno colocarem o link, né, do Oscar Eco Papa, né, já para que facilite para quem queira conhecer o teu canal. A gente recomenda aqui, assistam, que vai ser um ganho muito grande em termos de conhecimento, né, de como surgiram as operações especiais no Brasil, no mundo. E o Antônio é essa fonte inesgotável de conhecimento. Se deixar, realmente, a gente passa o dia inteiro aqui, daqui ele ainda vai para o BOP, né? Tem mais uma gravação para fazer lá com o comandante do BOP. E a gente só tem a agradecer mais uma vez, Coronel Antônio. Aqui é sua casa, nunca deixou de ser. Volte sempre em Roraima, né? E leve lá para os seus alunos da sua academia, para os seus amigos policiais lá do Canadá, dos Estados Unidos, um abraço nosso. Dizer que nós aqui somos uma polícia pequena, mas muito empenhada em procurar sempre fazer o melhor. Então, fica nosso registro mais uma vez pelo agradecimento, pela sua presença, a presença sua, da sua esposa aqui. E a gente deixa aqui a abertura para você fazer aqui as suas considerações finais. Primeiro, gostaria de agradecer meu amigo Francisco de estar aqui, como você falou, se deixar eu falar, minha esposa disse que eu falo demais. Eu acho que eu falo pouco. Eu falo demais quando eu tenho conhecimento técnico do assunto. Quando eu não tenho, eu fico calado só escutando. Mas a gente começa a conversar e começa a vir na minha mente muita coisa do que eu passei, do que eu vivi. E às vezes eu não me dou conta, né? Às vezes eu sou muito simples, eu acho que eu sou uma pessoa, eu não me dou conta das inovações, como você falou, da época, né? De muita coisa que nós implementamos, de buscar ideias novas, de conhecimentos novos. Uma coisa que você estava falando agora que me veio na minha mente. Quando nós criamos a Força Tática, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro curso, as policiais femininas recém-ingressas na Polícia Militar pleitearam fazer o curso. Sim. Né? E teve um comandante, teve uma pessoa que chegou para mim e chegou assim e falou: Antônio, eu não quero que policiais femininas se formem no curso. Eu recebi essa determinação. E eu virei para ele, eu acho que era capitão, eu falei para ele: coronel, é o seguinte, vai se formar quem tiver conhecimento técnico e quem preencher requisito. Eu não quero saber se é homem, eu não quero saber se é mulher. Vai se formar quem tiver capacidade. E para minha satisfação, eu tive excelentes policiais femininas na Força Tática. E depois que já tinha na Força Tática, algumas pessoas me questionavam: mas por que policial feminina na Força Tática? E a minha resposta era simples. Primeiro, porque nós precisamos das FENs para toda vez que a gente estiver na cadeia pública feminina. Porque era muito constrangedor os homens, na época, entrarem para poder revista lá. Então nós tínhamos que ter uma tropa feminina para isso. E mais tecnicamente ainda, estatisticamente, a policial feminina, numa crise, numa negociação de crise, em que o outro lado, o perpetrador da crise, é um homem, ela tem muito mais aceitação que o homem. Por quê? Porque aquela pessoa que está ali, ele não vê a policial feminina, na maioria das vezes, como uma ameaça. Então, isso, estatisticamente, e escrito por algumas pessoas que são da negociação, dizem que se eu puder, é melhor colocar uma mulher negociando com um homem do que botar um homem negociando com outro homem. Facilita o rapport. Facilita o rapport. Então isso é técnica, isso é conhecimento. Só que as pessoas naquele tempo achavam que mulheres não era para isso, muito pelo contrário. Então eu sempre fui um incentivador da mulher das áreas de operações especiais. Eu acho que cabe, inclusive, nossa tenente Ednelma não formou no curso de operações especiais. Eu falo para ela que se eu tivesse aqui, ela ia formar, porque eu conheço o nível dela, o amor que ela tem pela área, e foi uma operacional que nós deixamos de ter, e ser pioneiro no Brasil. Então é mais ou menos isso. As coisas vão vindo na minha cabeça, as coisas que a gente participou aqui na Polícia Militar do Estado de Roraima. Eu gostaria de agradecer demais o Francisco por ter me concedido essa medalha, de estar aqui, de estar conversando e principalmente de rever os grandes amigos que eu fiz na Polícia Militar de Roraima. Independente de posto de graduação, eu sempre procurei tratar todos da mesma forma, não importa o posto de graduação. Eu acho que antes de nós sermos oficiais,
intermediários superiores, nós somos pessoas e nós temos que tratar todos da mesma forma, não importa quem seja. Então, essa é uma coisa que eu gostaria também de deixar para quem vai ver o nosso canal, para os futuros oficiais e praças também, que antes de nós termos alguém por trás de uma farda, nós temos pessoas. Nós não temos número, nós não temos 200 policiais jogados na rua para o patrulhamento diário. Nós temos 200 pessoas que estão na rua, principalmente para servir e proteger a comunidade. Ok? Esse é para finalizar a minha fala, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Francisco, obrigado a todos que vão assistir essa entrevista. Ok, Antônio, muito obrigado e até uma próxima, meu amigo. Obrigado. Beleza? Falei muito.